Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, peço aos irmãos que abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 13 para a nossa meditação. Essa mensagem estava preparada para domingo passado, mas Deus nos presenteou aqui com a presença do nosso pastor Sérgio, que veio aqui e nos trouxe uma palavra poderosa da parte do Senhor aos nossos corações. Amém? E então hoje nós vamos trabalhar esse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 13. Quem achou, diga amém. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também militar, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Amém, amados irmãos? A igreja pode sentar, incline a sua cabeça por um minuto, tá bom? Pai, eu quero, Senhor, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse momento a qual nós estamos aqui como igreja, adorando, exaltando, louvando, Pai, o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra. Fala conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor, ser ministrado por ti. Abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, para que quando ouvirmos a tua voz, saímos daqui e aplicarmos, Senhor, em nossas vidas, para te servir melhor, Senhor. Cativa, Pai, as mentes e os corações nesta noite, para a glória do teu nome. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, o texto a qual eu acabei de ler é uma carta enviada de Roma, da prisão para a cidade de Éfeso, para Timóteo. É uma carta pastoral, é uma carta doutrinária. Paulo estava preso por causa do evangelho, e de lá Paulo não ia sair mais. O imperador da época era Nero,
Inigo estava fazendo de tudo para que o evangelho não fosse pregado, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos e também matando alguns. Mas a palavra de Deus, ela é essencial para encorajar, para fortalecer os crentes. Como Paulo, em seus últimos dias, momentos de vida, está enviando essa carta para Timóteo e também para Tito, que é uma carta pastoral, que Tito está em Creta, com a igreja em Creta. Ele foi enviado para lá para organizar a igreja, porque a igreja estava um pouco bagunçada. Então Tito é enviado para Creta, também a mando de Paulo, para ajeitar, arrumar, instruir a igreja da cidade de Creta. Então essas cartas são cartas pastorais. Paulo, como eu disse, não ia sair mais da prisão, mas a sua preocupação é: Timóteo, igreja de Éfeso, igreja de Creta, igreja, guarde a sã doutrina, a palavra fiel, a qual foi dado a nós, por intermédio de Jesus Cristo, porque Cristo é a palavra, é o Criador, porque tudo foi feito por causa dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Eu sou embaixador em cadeias. Timóteo, desperta o dom que há em ti, que é por minhas mãos. Lembra dos ensinamentos da tua avó Loide, a tua mãe Eunice. Lembra dos ensinamentos. E lembra dos meus ensinamentos, a qual eu procurei com zelo, Timóteo, instruí-lo. Repreenda, corrija, exorte, porque o Espírito do Senhor está sobre você, Timóteo. Então desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Deus o chamou. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade, porque o meu tempo está próximo. E quando você vir me visitar, porque eu estou preso, Timóteo, alguns me abandonaram em cadeias, mas teve homens fiéis que não se envergonharam das prisões, da minha prisão, mas pelo contrário, com muito cuidado, me visitou, me encorajou, me trouxe palavra de ânimo. Quando você vier, e se der tempo, Timóteo, de vir me visitar, passa em Troade, pega os livros, principalmente o pergaminho e a minha capa que eu deixei lá. Venha depressa. Paulo sabia que não ia mais viver por muito tempo, mas Paulo tinha uma certeza: para onde Paulo iria, isso ninguém tomaria dele. Ninguém tomaria do apóstolo Paulo a porta da entrada para o céu, a mansão celestial, não só para ele, mas para todos aqueles que esperarem a sua vinda. Bendito seja Deus. E o tema dessa mensagem nessa noite para nós, porque essa carta chegou até nós há mais de 2000 anos. Essa carta está aqui, é Paulo dizendo para a igreja atual, Jesus usando o apóstolo Paulo dizendo para mim e para você: persevera, aguenta, sofra como bom soldado de Jesus Cristo. E o tema da mensagem nessa noite é: aguenta firme, o Senhor Jesus está conosco. Aguenta firme, o Senhor Jesus está conosco. Paulo é o autor das cartas. Você vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 2, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da
de Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira carta é uma carta aonde Paulo vai tratar como um bispo ou um presbítero deve ser diante a igreja e diante a sociedade. E também Paulo vai enviar essa carta para Timóteo, para que Timóteo leia em público com os obreiros que estavam trabalhando, também a respeito do diácono ou diaconisa. Paulo ele traz para Timóteo: olha, Timóteo, que o homem que deseja esse copado, excelente obra, deseja. Um bispo, um pastor tem que ser homem, marido de uma mulher só, não dado ao vinho, temperante, sóbrio, hospitaleiro, cheio de fé e de boas obras, não vingativo, e que seja exemplo dos fiéis e os de fora, e que admoeste, ou que instrua, e que governe bem a sua casa. Para o diácono, ou diaconisa, ou obreiro, também a mesma recomendação. Então Paulo, ele está trazendo esta orientação para Timóteo, que era supervisor da igreja de Éfeso, porque Paulo estava preso. Então Timóteo, como pastor jovem, solteiro, estava sendo o olho do apóstolo Paulo na igreja. Paulo teve uma tríplice proposta a escrever a 1 Timóteo. Primeiro, exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério, da sua vida pessoal. Segundo, exortar a Timóteo a defender a pureza do Evangelho e os seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. Timóteo precisava apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tinha do que se envergonhar, mas que manejasse bem a palavra da verdade. Porque dentro da igreja e também dos de fora, estavam introduzindo pessoas que queriam bagunçar a igreja, trazendo outros ensinamentos, como nós aprendemos hoje nesta manhã. Então Paulo está preocupado: Timóteo, defenda a pureza do Evangelho, o Evangelho genuíno, que significa puro. Defenda, Timóteo, defenda. Foi para isso que o Senhor te chamou, Timóteo. Foi para isso que o Senhor chamou a igreja nos dias que estamos vivendo, com tantas falácias, com tanta roupagem nova, doutrinas contrárias à palavra de Deus. E Deus está dizendo para nós: defenda, a igreja, o puro, verdadeiro Evangelho. Defenda. E o terceiro é dar a Timóteo as instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. Agora veja, a segunda carta Paulo escreve pouco depois também para Timóteo. E a segunda carta agora é mais uma exortação, uma orientação, e animar Timóteo, que está do lado de fora também sofrendo retaliações, perseguições, tanto física como também doutrinária. Só que Paulo agora, ele vai se despedir de Timóteo. Veja na segunda carta, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, cada um de você, pastor, obreiros, missionários, diácono, cooperador, vocês foram chamados por Deus para servir, para trabalhar, porque Deus quis assim, escolheu a cada um de vocês e o capacitou para a sua glória. Você não foi chamado por homens. O homem só foi um canal para confirmar aquilo que Deus já tinha em seu coração, escolher a cada um de vocês.
O Salmo 89, irmão João, diz bem claro, quando Deus olha e vê Davi, verso 20, eu achei meu servo Davi, irmão José, eu ungi. Deus chamou vocês, Deus instruiu vocês, Deus capacitou a cada um de nós para servi-lo e edificar a igreja. Louvado seja Deus. E ele diz no verso 2, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Senhor nosso. Veja a saudação do apóstolo Paulo, irmão Flávio, em prisão. Em prisão, ele está dizendo, olha, meu filho amado, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai. Ele estava no local que não tinha paz, ele estava no local que não tinha liberdade, mas no seu interior tinha paz, no seu interior tinha liberdade. Ninguém calaria o apóstolo Paulo, porque ele sabia que Cristo que o chamou, o escolheu para ser vaso escolhido na mão do Todo-Poderoso. Paulo está dentro da prisão transmitindo paz para Timóteo. Paulo está dentro da prisão transmitindo força para Timóteo. Paulo está dentro da prisão transmitindo para ele segurança. Timóteo, confia, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e vela pela sua palavra. Igreja, defensores do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por que eu digo que Paulo estava sofrendo privações como se fosse um criminoso comum? Por que eu digo isso? Porque 2 Timóteo capítulo 2 verso 9, você vai ver Paulo quando escreve a carta para Timóteo dizendo, por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, como o pior criminoso, como o pior prisioneiro, como um malfeitor. Mas ele termina o versículo dizendo, mas a palavra de Deus não está presa. Não está presa, Keila, não está presa. Eu estou sendo pior. Para eles eu sou um criminoso perigoso, como um malfeitor. Eu estou sendo privado de muitas coisas, mas a palavra de Deus não está presa. Danilo João na ilha de Patmos, preso a 80 quilômetros da terra, distante, 80 quilômetros, distante das terras, só tinha água ao redor e ilha. O imperador Domiciano, que é depois de Nero, irmão João, achou que ia parar a igreja, achou, irmã Gisele, que ia prender, que ia parar agora, de o nome de Jesus ser engrandecido. Então o que ele faz? Leva João para a ilha de Patmos. E João era a última lâmpada acesa, o último apóstolo vivo. E o imperador Domiciano enviou João para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, veja como o evangelho não está preso. Veja que o evangelho não está preso. Se levantam-se leis contra o evangelho, contra os cristãos, mas o evangelho não está preso. Há países que é restrito, que são ditadores mesmo, que não aceita nenhum evangelho, não aceita que adore outros deuses, não aceita que adore ao Deus Todo-Poderoso, mas o evangelho está entrando lá. Ninguém barra o evangelho. Ele entra onde o homem não pode ir. É a palavra de Deus, é a espada de dois gumes, é a espada, a palavra é a espada, e a espada combate todo o exército. Oh, glória seja dado ao Senhor. Então Jesus revela, abre o céu, irmã Érica, para João, e João vê a glória de Deus, e Deus revela para João tudo aquilo que vai acontecer, e anima João e a igreja que estava sofrendo perseguição e martírio. Pastor, é o contexto que estamos vivendo. O Deus não mudou, Everson, não, Ele também está nos exortando
está nos exortando, dizendo: fica firme, aguenta, porque eu estou com vocês. Louvado seja Deus. Agora veja, depois que Paulo, ele diz para Timóteo que foi abandonado pela maioria dos seus amigos, e tinha consciência de que seu ministério chegara ao fim, e que sua morte se aproximava. Paulo sabia, Deus falou com ele: o seu tempo chegou, você vai voltar para casa. Amados, nós vamos chegar em casa um dia, nós vamos voltar para casa, nós vamos chegar em casa. Deus vai chegar para nós e vai dizer: o seu tempo chegou, agora é hora de vir para casa. Glória a Deus. Veja que Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 ao verso de número 8: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia a Deus. Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira, irmão José, mas ele guardou a fé. A fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê. A enfermidade não rouba a nossa fé, a luta não rouba a nossa fé. Guarde a fé, guarde a fé, não olhe a circunstância, mas viva pela fé. Saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele é Deus. Então Paulo, com este propósito, Paulo sabia que Timóteo era tímido e enfrentava a adversidade no ministério, escreveu a Timóteo para incentivá-lo a permanecer firme na fé, no ministério, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Amados, Deus nos chamou, Deus sabe as nossas limitações, Ele sabe o que cada um de nós enfrenta, Ele sabe as lutas constantes, tanto como a Igreja Universal, que a igreja enfrenta, como também individual. Cada um de nós temos guerras, batalhas, adversidades, tempestade. Mas Jesus está dizendo para nós: combata o bom combate. Combata, você foi chamado, você é um soldado, você está no exército de Deus, e o general é Cristo. Então combata. Eu sei que não é fácil mesmo viver as guerras que a gente vive, mas saiba de uma coisa: o conforto vem do Senhor, o consolo vem do Senhor, a força vem do Senhor, o ânimo vem do Senhor, Ele revigora as forças. A Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluias. Agora veja, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Graça, fortifica-te na graça. O que é isso? O que é a graça? A graça é o auxílio divino e a força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. Além disso, a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Graça esta que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, favor imerecido. Então Paulo está dizendo: fortifica-te, meu filho, na graça que há em Jesus Cristo. Fortifica-te na graça.
Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Foi Deus que enviou o resgate. O Filho para nos resgatar da condenação eterna. Igreja, pela graça sois salvo. O que é isso, pastor? Você não precisa fazer nada, é só servi-lo, adorá-lo, porque Cristo pagou o preço pelo sangue que Ele derramou e pelo seu corpo na cruz do Calvário. Então pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pastor, eu pequei. Chegue perto ao trono da graça. Ele vai te perdoar. Pastor, eu errei. Chegue perto. Vai até o trono da graça, que Ele vai te perdoar. Ele vai te limpar. Ele vai te purificar. Pastor, eu estou vivendo conflitos. Eu estou vivendo dilemas. Eu estou meio fraco. Eu estou meio desanimado. Vai ao encontro da graça, ao trono da graça. Vai lá, porque Ele vai te fortalecer. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora veja, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2 e 3. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: e que de mim, dentre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis. Levanta, Timóteo, você também agora é o supervisor, é o pastor, é o bispo. Agora, Timóteo, levanta, homens fiéis, não qualquer um. Examine, Timóteo, faz a peneira, Timóteo, e levanta para ser cooperador com vocês, para te ajudar. Homens fiéis. Fiéis a quem? Ao ministério? Não. Fiéis a quem? A placa? Não. Fiéis a Deus. Fiéis a Deus. O Espírito Santo vai mostrar para você, Timóteo. Então levanta. Tem homens fiéis aí. Levanta. Homens fiéis. Que sejam idôneos, experientes, para também ensinar os outros. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos levantar pessoas com o evangelho ao qual nós recebemos nos dias que estamos vivendo, ensinar o outro, para que ele também replique e ensine outros o verdadeiro evangelho. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Enquanto tinha os inimigos, aqueles que eram chamados de falsos irmãos, falsas igrejas, falsos doutores, falsos pastores, que traziam fábulas, evangelhos, a qual ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Deus também tinha os seus fiéis, que eram levantados para combater o evangelho, o qual Paulo não chama de evangelho, mas Paulo fala de ensinos errôneos, que é amaldiçoado, que é anátema. Então Paulo está dizendo: levanta homens fiéis, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, do conhecimento, como Estevão. Estevão, um homem diferenciado, foi por isso que ele foi preso, porque ele era cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo, e pregava o evangelho, e refutava as heresias, e fazia a vontade do Pai que estás no céu. Bendito seja Deus. E é isso que Deus quer da sua igreja, e é isso que Deus quer do seu povo, e é isso que Deus quer dos obreiros, e é isso que Deus quer dos pastores, e é isso que Deus quer de mim e de você. Defenda o evangelho, defenda o evangelho, instrua, ensine, eduque homens, jovens, mulheres, para que assim eles dão continuidade. Glória a Deus.
Aí Paulo diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo amado. Igreja, vem comigo. Dentro do sofrimento que a igreja vive, eu falei isso hoje de manhã, dentro do sofrimento, porque a igreja sofre desde o começo, mas dentro do sofrimento, dentro da perseguição, dentro da angústia que a igreja vive, Deus traz providência, paz, bênção e força. Dentro do sofrimento, Deus traz sustento, Deus traz alimento, Deus traz pão. Dentro do sofrimento, Deus cuida, Deus protege. Deus não precisa tirar o sofrimento, porque Ele é Deus. Então dentro do sofrimento, a qual eu e você vive, você tem paz com Deus, você tem força de Deus, você tem alegria, você viu a mão de Deus sobre você. Dentro do sofrimento, você viu o cuidado de Deus. Dentro do sofrimento. Então Paulo está dizendo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E dentro desse sofrimento, Deus levantou homens para chorar com você, como Deus levantou a igreja que está aqui comigo hoje, chorando junto comigo, e eu chorando com você, lutando junto, intercedendo um pelos outros, orando um pelos outros, consolando uns aos outros, chorando juntos. Esse é o cuidado de Deus pela minha vida e pela tua vida. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E eu digo para a igreja, a palavra de Deus está dizendo para nós: sofra como bom soldado de Jesus Cristo as aflições. Sofra como bom soldado. Não negue a fé, não volte para trás, não olhe para trás, porque o texto diz que aquele que olha para trás não é digno do reino de Deus, não é digno do céu. Então sofra as aflições e saiba que Jesus estará com você, e está com você, não te abandonou em suas lágrimas, em suas tristezas, angústias, nos seus medos. Jesus estava com você e está com você, cuidando de você, cuidando de você, cuidando de você. Aleluia. O ministro do Evangelho, ou um cristão que permanece leal a Cristo e ao Evangelho, será conclamado a suportar a adversidade. Você vai padecer, você vai sofrer, vão rejeitar você, vão perseguir você, por causa do Evangelho. Mas Paulo nos dá uma recomendação. 2 Timóteo, vem comigo, capítulo 11, do verso 23 ao verso de número 29. Paulo está nessa carta aqui, defendendo o seu apostolado, que era muitas das vezes, irmão José, colocado em questão. As pessoas achavam que Paulo não era apóstolo e colocavam em xeque. Mas veja Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, porque Paulo não está lá. Mas veja, verso 23: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, talvez aí Patrício, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalizar, que eu me não abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
fraqueza. Essa foi a experiência que o apóstolo Paulo passou. Tanta coisa Paulo viveu, Paulo sofreu, mas o Senhor livrou ele de todas. Não livrou ele, tirando ele de lá, mas estava com ele lá, missionária Érica. Estava com ele lá. Louvado seja Deus. Então, como soldado, o crente precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimentos e a lutar espiritualmente com total dedicação ao seu Senhor. Pastor, mas eu não sou obreiro. Pastor, eu não sou pastor. Pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. Mas você é um cristão. Danilo, você é um cristão. Missionária Genilda, você é um cristão. Então, por conta disso, de você ser um cristão, você vai sofrer tudo isso. Mas saiba de uma coisa: Deus estará com você. Deus estará comigo e com você. E como tem estado comigo e com você. Agora Paulo recomenda a igreja de Éfeso. E ele diz para nós que além dessas lutas constantes, fome, sede, noites frias, perseguição, prisões, naufrágio, Paulo também agora, ele vai falar a respeito do espiritual, luta que também temos. Então ele se refere à igreja de Éfeso, a partir do verso 10, do capítulo 6, ao verso de número 20, Paulo também está preso quando escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Olha o que ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo quer que eu e você se revista da armadura de Deus e se fortaleça no Senhor. Amados, para aguentar, para perseverar, para suportar, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Qual será o tempo, pastor? É o ano que vem? É quando estiver próximo à vinda do Senhor? Já está próximo. É agora, é já, é depois desse culto, é depois de hoje, é nesse exato momento. Se revista da armadura de Deus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, igreja, porque dias trabalhosos virão. Nós temos princípio das dores, dores de parto, louvado seja Deus, tribulações que vivemos. Então, para nós vencermos o desânimo que muitas das vezes enfrentamos, a fraqueza que enfrentamos, a angústia que enfrentamos, a tristeza que enfrentamos, a decepção que enfrentamos, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, revista do poder de Deus, da armadura de Deus.
2 Timóteo 2, do 4 ao 5. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também militar, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Nós somos soldados, estamos no exército e devemos militar com temor. Com temor. Igreja, hoje nós precisamos militar. Nós precisamos trabalhar como atleta de Cristo. Como atleta. Nós somos atletas de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. E aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Pastor, mas eu não tenho liderança nenhuma na igreja. Pastor, não sou obreiro. Mas você é um cristão. E como cristão, fazer com amor, com entrega total, com excelência para Deus. Porque através do nosso jeito de cultuar a Deus, pessoas serão atraídos. Nós daremos bons testemunhos. E ser cristão não é só dentro da igreja. Você não serve a Deus só aqui. Você serve a Deus no seu trabalho. E você lá no seu trabalho precisa ser conhecido como cristão. No meio da sua parentela, no meio da vizinhança, dos seus amigos, e através da sua postura. Tem postura. Postura. Você é um soldado. E um soldado, ele não fica desatento. Ele é vigilante. Ele tem forma de andar. Ele marcha como soldado. Ele tem vestimenta, ele tem armadura. Ele é conhecido, ó, ali tem um soldado. Ele é conhecido, ali tem um soldado. Você é um soldado. Paulo estava sendo soldado em cadeias, embaixador em cadeias. Sabe o que é o embaixador? É um rapaz que sai do seu país, da sua cidade, para residir em algum lugar. E lá ele está representando o seu estado, o seu país de origem. Ou seja, quem é nordestino aqui, diga glória a Deus. Aqui tem muitos embaixadores aqui. Eu tenho baiano, eu tenho pernambucano, eu tenho maranhense. Sou embaixador, reside no estado de São Paulo. Mas Paulo era embaixador de Cristo na prisão, em cadeias. Em cadeias. Ele diz com muito amor, com muita vontade, com muita alegria: eu sou embaixador de Jesus Cristo em cadeias. Em cadeias. O lugar, meu Deus, o lugar, a condição não impede, não me tira a unção e a chamada de Deus na minha vida. É lá que eu vou ser embaixador de Cristo. Se Ele me enviou para ser preso, é lá que eu serei embaixador. Se Ele me enviou para a comunidade, é lá que eu serei embaixador. Aonde eu for, aonde me levar, eu serei embaixador de Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Você é um embaixador. Você é embaixador na sua casa de Jesus Cristo. Você é embaixador do seu bairro de Jesus Cristo. Você é embaixador de Jesus Cristo. Nós somos embaixador. Nós somos ministro do Evangelho. Nós somos soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 7 ao 10. Considere o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Considere o que o apóstolo Paulo está dizendo. Considera, receba a orientação. Sabe o que é isso aqui hoje? Escola bíblica, culto de ensinamento. É a orientação do Senhor. É a orientação, considera. O Senhor dará entendimento em tudo. Ele vai esclarecerá para você. Ele fortalecerá você. Considera, guarda, tenha zelo, tenha temor. É a palavra de Deus. É a orientação. É a orientação do Senhor. Na guerra funciona assim: o general vem, não é? Vocês primeiro precisam saber como que vai ser. Aqui está o manual. O soldado não faz aquilo que ele quer. O soldado não sai sozinho. O soldado recebe uma orientação.
A palavra de Deus é a nossa orientação. Então considera, receba, guarda a palavra no vosso coração, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é pura e é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a orientação do Senhor, é a palavra. É a palavra. E você, como embaixador, não pode falar outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalho até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amados, nós devemos sofrer pela causa dos nossos irmãos. Eu tenho que sofrer pela sua causa, e você sofrer pela minha causa. Nós sofremos pela causa de Cristo, por amor aos escolhidos. É o amor fraternal que recebemos do Pai. Nós briga, às vezes não concorda, mas nós ama. Glória a Deus. Eu amo vocês e vocês têm que me amar. Amor ágape. É esse amor. Pastor, eu não concordo não, mas eu te amo, pastor. Ok? Então Paulo está dizendo: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Igreja, eu sou o responsável, e se Deus quis assim, Ele me chamou para ser pastor de vocês, para apacentar vocês, para cuidar de vocês. Não tem outra forma de fazer isso se não for pela palavra do Senhor. E se eu trouxer um outro evangelho e enganar vocês, eu vou pagar um preço muito alto. Então esse papel dado a mim é apacentar vocês, é guiar vocês pela luz da palavra do Senhor, pela palavra de Deus, pelo evangelho. E vocês também precisam ser pastor na minha vida. Sabia que nós somos pequenos Cristos? Pequenos Cristo, cada um de nós. E vocês também têm que ser pastor na minha vida, apacentar uns aos outros, cuidar, proteger. Estou aqui, irmão, né? Você vê um irmão passando dificuldade, passando aperto, passando situações, chorar com ele, orar com ele, jejuar com ele, ajudar o meu irmão, é o nosso irmão. Nós temos que ajudar o nosso irmão. Olha Efésios capítulo 3, verso 1 diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 ao verso de número 7. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Nós somos participantes com Cristo das aflições. Cristo sofreu, você também vai sofrer, e Ele te consolará, Ele te fortalecerá.
José, pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Consolai-vos uns aos outros. E para terminar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 13 diz: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Cristo morreu. Por mais ele se entregou, por mais que era necessário isso, mas Cristo morreu. Ele foi perseguido. Ele foi maltratado. Ele foi chicoteado. Ele foi zombado. Ele foi cuspido. Ele morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele morreu. E Paulo está dizendo que se morremos com ele, sabe o que é isso? Também com ele viveremos. Se morremos com ele, amado irmão, primeira morte, morrer para o mundo e viver para Cristo. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Quando você desce as águas e faz a confissão de fé, você está morrendo para o mundo. E você está vivendo somente para Cristo. E a outra é que se a espada chegar até você e você não negar a fé, você vai morrer. Mas também vai viver com Ele. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós vamos morrer, querendo eu e você ou não, nós vamos morrer. E vamos ressuscitar. Ou para a condenação eterna, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre, ou para a vida eterna com Deus. Então suporte, aguenta, não negue a fé, não olhe só com os olhos naturais, não olhe só para o sofrimento, não olhe só para a perseguição, não olhe só para o martírio, não olhe só para a rejeição. Se tu morrer por causa de Cristo, você também vai ressuscitar para viver com Ele para todo sempre, igreja. Para todo sempre, igreja. Não é só um pouquinho de tempo, é para todo sempre. Nós vamos viver com o Senhor. Se sofremos também com Ele reinaremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Por vocês não terem me negado o dia dos homens. Quando está falando aqui dia dos homens, não é só quando o homem ameaça, mas por tudo aquilo que o mundo oferece que é contrário à palavra de Deus, e você diz: não, 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 não. Minha vida é de Cristo, a minha vida é de Cristo, eu vivo para Cristo, eu vivo para Cristo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual se entregou por mim mesmo. Eu já estou crucificado com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais as minhas vontades, vivo a vontade de Deus. Então reinaremos com Ele. Mas se o negarmos, também Ele nos negará. Quando você nega a Cristo, é quando você se submete aos homens, se submete àquilo que é contrário à palavra de Deus. Ele também negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel com Ele mesmo.
porque ele não pode negar a si mesmo. Aquele que perseverar em permanecerem firme na fé até o fim, viverão e reinarão com Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 18 diz: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Agora veja o que Jesus diz às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia e para nós. Veja, Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para nós também. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Igreja de Éfeso. Veja o que Jesus diz à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja o que Jesus diz à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja o que Jesus diz à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 26 ao 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha o que diz, veja o que Jesus diz à igreja de Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Veja a igreja o que Jesus diz à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, verso 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Veja agora a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Tudo isso a qual Jesus deu a João se refere a uma coisa só: a salvação. Viver uma vida eterna com Deus, morar com Deus eternamente. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, não haverá lamento. Lá viveremos em paz com Deus para todos sempre. Amém. E Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para a sua igreja, Assembleia de Deus, defensores do Evangelho: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A vitória só é válida quando chegarmos no final. Na corrida da maratona, só vale a coroa, só vale o troféu quando passarmos o finete, quando chegarmos no final. É no final. Falta só um pouquinho, pastor. Eu não estou aguentando, mas ele vai te ajudar a aguentar. Falta só um pouquinho. Aguenta só um pouquinho, igreja, aguenta só um pouquinho. O teu nome ele vai chamar, vai buscar a sua igreja. Então aguenta só um minuto, só um pouco, só um pouco. No livro de Deus já estamos na última página. No relógio de Deus está marcando o último segundo. Aguenta só um pouquinho. A palavra de esperança é esta: que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e derrotar os inimigos. Então aguenta só um pouquinho.
Aguenta só um pouquinho, aguenta só um pouquinho. Enquanto ele não vem, ele vai dar o óleo, o bálsamo para você. Ele vai fortalecer você, ele vai ajudar você, ele vai socorrer você. Mas aguenta, não olhe para trás, não pare na caminhada, não desista. Coloque o cinto, mas não saia do lugar. Permaneça em Cristo, porque Ele vai te chamar e vai buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Incline a sua cabeça para mim fazer uma oração, e depois o grupo de louvor já louva ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, eu não sei se vocês já perceberam, quem me acompanha no meu status, às vezes eu coloco um monte de pregação. Tem dia que eu coloco umas 10 pregação minha. Pastor, você se escuta? Ô irmão, eu me escuto. Eu me escuto. Às vezes para aprimorar, melhorar o meu jeito. E também Deus me usa para falar comigo. E às vezes para Deus me dar certeza que eu fui chamado. Então eu escuto as pregações, porque vem as dúvidas na cabeça. Eu acho que como cada um de nós, vem as dúvidas, e eu me escuto, e às vezes eu fico olhando e falo, você não deveria ter falado isso. Aí daqui a pouco eu olho para mim mesmo e falo, meu Deus. Aí eu choro, né? Eu choro. E outros sermões que eu sou ministrado. O que é isso, pastor? O que eu estou querendo dizer para você: use tudo que você puder para fortalecer a sua vida. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, ore a Deus, leia a sua palavra. São coisas que a gente vai precisar. Nós vamos precisar, amado irmão. Então, faça isso. Preencha a sua vida com a palavra de Deus, se alimente dela. Ore ao Senhor. Você não pode estar aqui, mas ore na sua casa. Louvado seja Deus. E nós vamos orando um pelos outros, para que assim Deus continue sustentando a cada um de nós. Então, feche os teus olhos. Vamos orar. Louvado seja Deus. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Ó Deus, e eu sei, Pai, que o Senhor vai nos ajudar a aguentar firme. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor tem nos ajudado. E eu te louvo, Pai, porque temos visto, Senhor, o teu cuidado, as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. O Senhor não nos abandonou. O Senhor está com a sua igreja, o Senhor está com o seu povo. E eu te peço, não só por mim, pela vida dos meus irmãos. Ajuda o Senhor naquilo que eles precisam, nos embates, nas lutas, nas guerras. Ajuda, Senhor. Sustenta, Pai, com a destra das tuas mãos. Fortalece, Pai, quando ele estiver fraco. Ajuda, Senhor, socorre. Porque só o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado e tem passado. E eu te peço, Senhor, continua conosco, nos instruindo, nos ajudando, Senhor, para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a igreja. Ele é exaltado. Oh, glória a Deus. Ele é exaltado. Sempre
a verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Ele, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.